Vamos dar início à construção que eu falei. A gente vai começar aqui é, criando alguns controles deslizantes que eu vou precisar. Vou chamar o primeiro controle de R, que vai ser referente ao raio do círculo. Variar de 2, de 3 a 5, com incremento de 0,01. Ok, eu vou também criar um segundo controle. Esse controle eu vou chamar de D. E vou fazer ele variar de 0 a 4πr, 4π asterisco r, com incremento de 0,01, tá? Só para que o círculo que eu estou querendo ele dê duas voltas em torno do próprio eixo. Tá? Então aqui, uma vez feito isso, vou colocar ele aqui, uma posição mais... Pronto. Agora eu vou criar aqui alguns objetos. O primeiro objeto que eu vou criar vai ser um círculo. Ponto... Esse parênteses aqui não tem necessidade. Não vai ter interferência, mas não vou dar até círculo. Ponto vai ser o ponto 0,r e raio r. Quando eu criei esse 0,r, eu estou dizendo que o centro dele vai estar aqui. O raio r vai me dizer que esse círculo vai ser tangente ao eixo x, tá? Então, vou criar isso aí. Vou também criar o ponto 0,0 e criar o ponto 0,r, que é o centro do círculo aí. E agora a gente vai fazer algumas translações. Eu vou aplicar a translação ao objeto C, ao círculo C, pelo vetor o vetor que eu vou usar aí vai ser o ponto 0,1, ou perdão, 0,1 não, 1,0 multiplicado por D. Esse vetor aqui que eu estou criando vai ser multiplicado por D. Então a sintaxe fica assim: transladar o círculo C multiplicado pelo vetor que é 1,0 multiplicado pelo escalar D. Vocês devem lembrar isso de geometria analítica. Quando a gente multiplica um escalar por um vetor, a gente vai estar alterando a magnitude desse vetor. Tá? Então, dá um Enter aqui. Tá? Observa que a gente vai estar fazendo essa translação aqui. Vou fazer a mesma coisa com o ponto B. Ponto B, a gente vai fazer transladar objeto B pelo vetor 1,0. O detalhe é que o GeoGebra aceita nessa sintaxe sem eu necessariamente ter que declarar que é um vetor, tá? Então aqui ele vai tratar esse 1,0 como sendo um vetor realmente aí, tá? Então eu posso usar a sintaxe dessa forma: multiplicado por D, tá? Então ele aceita essa colocação, um ponto tratado como um vetor. Então está aqui. Posso fazer aqui. Então observa que eu tenho o deslocamento do objeto B', ou do objeto B. E agora o ponto A. O ponto A ele vai passar por não só por uma translação, mas ele vai ter que ser também rotacionado. Então, vamos dar uma olhada no comando girar, só para a gente dar uma olhada. A gente não vai pegar, a gente vai precisar dessa segunda sintaxe aqui do comando girar. Vai ser objeto, ângulo, ponto. Esse objeto aqui se refere ao que vai girar, o ângulo é o que vai ser girado, aí quantos graus vai ser girado, e esse ponto se refere ao centro da rotação. Tá? Então eu vou usar essa sintaxe aqui. O objeto vai ser o objeto A, girado um ângulo. Eu vou só para exemplificar o ângulo D em torno do ponto B.
Tá? Então, olha só, observa o que vai acontecer aqui. Atenção que ele está girando no sentido anti-horário. Tá? Isso não é o que eu quero. Se ele está andando para a direita, ele vai ter que girar no sentido horário. Então, a gente vai ter que... essa dificuldade a gente resolve acrescentando um sinal de menos ao ângulo. Atenção que esse D vai se referir a um ângulo dado em radianos, tá? Depois a gente vai ver isso aí, como é que vai ser corrigido, tá? Então, agora sim, tá girando do jeito que eu quero, mas ainda não é o que eu quero fazer. Eu quero que essa rotação seja proporcional à distância. Então, existe uma relação entre o ângulo e a distância aí que a gente vai tirar. Deixa eu apagar isso aqui. Mas não vai ser exatamente o A que vai ser transladado. O que eu vou transladar vai ser a rotação de A em torno do ponto B. Então aqui a gente vai precisar aninhar dois comandos. Então, como é que eu vou fazer esse aninhamento? Eu vou usar o comando transladar objeto. O objeto no vetor vai ser aquele mesmo. Vou colocar aqui o ponto 1,0. E agora o objeto que eu vou transladar não vai ser exatamente o A, mas vai ser a rotação do objeto A. Não, e aliás, agora vai ser o objeto A que vai girar um ângulo. Aí a gente vai ter uma dificuldade com relação a esse ângulo. Esse ângulo, deixa eu passar aqui, ele vai ser proporcional ao deslocamento. Então a gente vai ter o seguinte, que com uma regra de 3 simples aqui, eu sei que para uma volta completa, que corresponde a um ângulo de 2π, a gente vai ter um deslocamento de 2πr. Então, para um deslocamento, para um ângulo θ qualquer, que é o ângulo que eu quero saber de rotação, eu vou ter um deslocamento d. Aí a pergunta é, que ângulo vai ser esse que eu vou ter de rotação? Se a gente olhar aqui e fazer as devidas simplificações, a gente vai chegar à conclusão que o ângulo de rotação que a gente vai ter vai ser um ângulo d sobre r. D sobre r. Então, nesse caso aqui, esse ângulo aqui vai ser o ângulo menos d sobre r, para gerar um sentido horário, e em torno do ponto B. Esqueci de colocar aqui. 1,0 multiplicado pelo vetor D. Esqueci desse pequeno detalhe. Tá? Então aqui, colocar o asterisco aqui, não vai fazer diferença. Então a gente tem aqui o objeto que eu queria criar. Então deixa eu apagar isso aqui, apagar esses valorzinhos aqui. Apagar tudo. E agora vamos observar o que está acontecendo. Olha aqui o que a gente tem. Aí a gente lembra daquela que para quem, se alguém daí fez física, a gente lembra. Opa, não tem Ctrl Z, eu fiz besteira aqui, isso aqui vai ser oculto. Exibir objeto, vou ocultar esses objetos aqui. Exibir. Também não quero exibir esse objeto, vou deixar todos eles em oculto. E agora, vamos observar o que acontece. Pela minha construção, esse círculo aí deve dar 2 voltas, porque eu pedi por um ângulo, uma distância de 2πr. Vamos lá, animar esse objeto aqui. E olha só o que saiu aí. Duas voltas, conforme o que eu queria.
Agora vou colocar o rastro para quem estudou física aí, a gente lembrar da cicloide. Aí, olha só, aí ficou. Esse aqui vai ser o desenho da cicloide. Ah, também é possível fazer essa construção por meio de equações paramétricas, tá? Então você pode parametrizar a cicloide e obter o mesmo resultado aí, tá? Um outro dia, quem sabe, eu faço isso aí se eu não tiver com preguiça. Então, a gente vai ter essa configuração. Agora, habilitar rastro, limpar esse rastro. Agora, algumas construções adicionais que você pode deixar a sua construção mais dinâmica. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma rotação, uma lista, tá? Uma sequência de objetos aí. Eu vou usar a expressão girar um objeto. O objeto que eu vou girar vai ser esse ponto C. Eu vou girar um ângulo de I vezes o ângulo de 20 graus. Na variável... Não, 20 não, tá, vai ficar muito grande. Vou colocar 30. Na variável I. Na variável I. Com o valor inicial indo de 1 até o valor final. Quanto é que dá 360 por 30? Vai dar 12, variando até 12. Opa, isso aqui girando em torno de Belinha. Já esquecendo de quem que ele vai estar girando. Vírgula Belinha. Aí. E agora eu vou criar uma lista de segmentos. Esse comando aqui eu vou explicar ele mais tarde, mas eu vou antecipar logo aqui. Vou colocar uma sequência. Depois eu explico como é que funciona a sintaxe do comando sequência. Tá? Então vou pegar a expressão segmento, vou criar um segmento num ponto que vai ser um elemento da lista L1 que foi criado, vou chamar ela de L1. A posição do elemento vai ser a posição I, então eu estou fazendo um segmento que vai ser dado a partir dos pontos da minha lista L1, tá? E o ponto vai ser o centro desse círculo, vai ser o ponto B', tá? Na variável I, isso aí variando de 1 a 12. E aí a gente vai ter isso aqui. Agora eu vou pegar a lista, ocultar a lista L1. Deixa eu exibir aqui a janela de álgebra. Aí a lista L1 eu não quero que ela apareça. Também não quero que apareça o ponto C. E Belinha eu quero que ele não apareça o rótulo dele, nem o rótulo do círculo C. C'. Recebi rótulo. Pronto. Agora eu posso animar aí a minha construção. Vamos ver aqui comportamento quando eu modifico o raio. Pronto, está feita aí a nossa construção.